Olá meninas, sou a Juliana, faço parte do projeto Curadas para Curar. Desde que comecei a participar desse projeto, ele tem me ajudado muito. Muitas transformações aconteceram em mim e na minha vida. Não é fácil, mas esse projeto mexe no mais profundo do íntimo da gente. Mas eu estou conseguindo. Gente, hoje o nosso encontro vai falar da importância do perdão. Não esqueça de dar o like e deixar seu comentário aqui embaixo, tá? Fiquem com Deus, na paz do Senhor. Olá meninas, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro do nosso Projeto Curada. Estamos encerrando os estudos sobre relacionamentos interpessoais e nós não poderíamos deixar de falar desse tema, desse assunto que é de suma importância para que todo relacionamento dê certo, o perdão. Vamos ao significado dessa palavra que todos nós achamos muito linda, muito necessária, mas só até a gente precisar perdoar alguém. Vamos ao significado dela. Significa a ação de livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida, de um indulto. Isso é o significado da palavra perdão. É a ação através da qual a pessoa está dispensada do cumprimento ou do dever de uma obrigação. Perdoar significa desculpar o erro ou uma ofensa de alguém. Na palavra de Deus, a palavra traduzida para perdão quer dizer literalmente abrir mão, deixar ir embora. E nós, eu costumo dizer, nós humanas, nós meninas então, somos especialistas em fazer tolices, nós nos aperfeiçoamos na arte de fazer declarações estúpidas, dos comentários sarcásticos, sabe aquele comentarinho bobo, desnecessário, nós somos especialistas, ou seja, o tempo todo nós machucamos, até mesmo de forma involuntária as pessoas e somos machucadas também. Então, nós precisamos o tempo todo de perdoar e do perdão de alguém sobre a nossa vida. Biblicamente, existem 3 palavras no hebraico e uma no grego para definir, para traduzir essa palavra perdão. Lá o sentido lá na raiz da palavra. Perdoar vai muito mais além do que eu fazer algo ruim para você e te falar, me desculpe, vai muito mais além disso. Vamos entender melhor o que significam essas palavras. Significa cobrir, significa ocultar ou resguardar, pondo alguma coisa em cima, significa proteger, significa defender. Pensando no sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, ele fez isso conosco, ele nos cobriu, ele nos ocultou. Tudo que estava na nossa conta, que nós humanos deveríamos pagar, Jesus não mais tornou público, nos protegendo das nossas acusações e principalmente das acusações de Satanás. Perdoar também significa erguer, remover, ou seja, é uma atitude. Você precisa, eu tenho algo aqui, eu preciso ter uma ação, eu preciso ser voluntária, pegar isso aqui e colocar para cá. Eu preciso ter uma atitude. É como pegar um peso, algo que está me incomodando e arrancar ele dali. Significa também limpar o registro. O que acontece quando nós machucamos ou somos machucadas por alguém? Tudo que acontece de ruim conosco, a gente vem falando muito disso aqui. Deixa marcas, deixa feridas, sabe? Deixa algo que é muito ruim para nós. O que o perdão faz? Ele limpa o registro, ele tira todo esse registro que foi causado por esse ato ruim. Perdão significa também, meninas, soltar ou mandar embora. Perdoar é abrir mão do ressentimento e até mesmo da razão. Eu costumo muito dizer, você quer ser feliz ou você quer ter razão? Em algumas situações a gente precisa perdoar, além do que a nossa razão manda a gente fazer, para que a gente possa ser livre e libertar as outras pessoas também. Então vamos resumir. Deus, ele cobre os nossos pecados, ele remove toda a mancha
do nosso ser interior que foi causado por algum ato ruim. Ele limpa todo o registro pessoal que nós temos ou já tivemos, que fizeram, que nós causamos também com alguém. E Ele tira toda a culpa, todo o peso, nos tira da prisão para que nós possamos viver em liberdade. Então, meninas, a gente precisa dessa atitude de perdoar para que os nossos relacionamentos dê certo, para que nós possamos ser pessoas curadas, porque ao longo da minha caminhada, aconselhando mulheres, a gente vê muito isso, mulheres que são saradas em muitas áreas na sua vida, mas quando chega no perdão, tem dificuldade. Eu declaro que você, a partir de cada um desses estudos, e principalmente desse estudo de hoje, que você tome essa decisão de perdoar, porque você não pode ficar preso, porque o perdão é algo que é muito necessário na nossa vida. Pensar o padrão divino de perdão é muito complexo para nós. Uma vez que eu e você que está me ouvindo, nós costumamos condicionar o perdão ao ato que foi feito, não é assim? Nós normalmente conseguimos perdoar uma pessoa que mentiu pra gente, mas dificilmente a gente perdoa alguém que nos traiu. Então a gente tem esse peso, para cada tipo de erro a gente tem um peso, só que Deus ele não pensa assim, Deus não tem uma escala de pecado, pecadinho, pecado médio, pecadão. Existem apenas para Deus e para nós a diferença na consequência de quem praticou aquele ato. Mas Deus, o sangue dele na cruz derramado foi para perdoar todos os pecados, não foi somente alguns. A palavra de Deus, Pedro já dizia, o nosso modelo de perdão deve ser pautado nesse amor de Deus. Como Pedro já dizia, acima de tudo, porém, tende um amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Olha só, a gente precisa decidir perdoar para que nós também possamos ser perdoadas. Então, meninas, vamos entender um pouquinho melhor o que é perdão. Perdão é graça, é um favor imerecido. Você não perdoa a pessoa porque ela merece. Nós perdoamos porque nós precisamos ser livres desse sentimento ruim e porque nós amamos a Deus. Perdão é também uma atitude, como nós já falamos, eu quero frisar, e não um momento de emoção. É uma decisão. Eu não quero mais viver presa ao meu passado, alguma falta que alguém fez comigo, então por isso eu tomo a atitude, a decisão de perdoar. Porque se nós esperarmos sentir o desejo no coração de perdoar alguém, dificilmente isso vai acontecer. O perdão, meninas, eu costumo dizer, é uma jornada, é um processo, não é algo pontual que você vai ali e faz, não, é um processo. Perdoar é uma caminhada consciente de que você precisa da ajuda de Deus para cumprir esse processo. Perdão também vai muito mais além de você simplesmente querer perdoar. O perdão, ele é um milagre. O perdão, sem a ação divina nas nossas vidas, ele é impossível. Perdoar vai muito mais além das nossas razões humanas, vai muito mais além. Se nós pensarmos em perdoar sem a ação de Deus, eu digo que isso é até uma tolice, uma bobagem, porque sem Deus a gente não consegue. Perdoar também é um ato de libertação para nós e para aquela pessoa que talvez você tenha causado uma falta ou a pessoa te causou. Perdão é libertar a sua alma e a alma de quem te ofendeu. É sabido que a falta de perdão, ela gera doença física, ela pode vir a gerar até um
câncer em nós. Então, perdoar é preciso. A Bíblia diz para nós, lá em Provérbios, que o coração alegre, ele serve de bom remédio, mas um espírito abatido seca os ossos. Ou seja, o espírito abatido, a alma doente, a alma rancorosa, ela traz doença física para a nossa vida. Então, nós precisamos ser libertas, porque nós merecemos ser livres de todo esse peso, de todo esse dano que a falta de perdão traz para nós. Para nós encerrarmos esse estudo, eu quero pautar, meninas, toda essa nossa conversa hoje e alguns textos da Palavra de Deus que eu vou ler agora para que você possa ir na sua casa, frisar na sua Bíblia, quando você tiver tempo, refletir. Vamos a eles. Em Isaías 44, 22, que diz assim: eu faço desaparecer os seus pecados, como o sol faz desaparecer a neblina da manhã. Volte para mim, porque eu já paguei o preço para a sua liberdade. Ou seja, você não precisa viver preso a nada. Eu não sei qual a falta que te fizeram, mas o que eu sei é que Deus tem poder e Ele garantiu, Jesus na cruz do Calvário, garantiu a sua liberdade para isso. Outro versículo está em Jeremias 31, 34, que diz assim para nós: se esquece e não se lembra mais deles, porque eles perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Meninas, às vezes o Senhor Jesus já te perdoou daquela falta que você cometeu. Às vezes Jesus já lançou tudo no mar do esquecimento e você está aí, querendo pegar de volta o que Jesus já nem se lembra mais. Então, se Jesus, que é detentor de todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra, Ele lança no mar do esquecimento, por que nós, mortais, com a ajuda dele, não devemos nos esforçar para perdoar aqueles que nos fizeram mal? Outro versículo também muito importante está em Isaías 38, 17, que diz assim: o lança para trás de si, eis que foi para a minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançaste para trás as tuas costas dos meus pecados. Outro, o sepulta nas profundezas do mar, tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Ou seja, meninas, eu não sei, enquanto você me ouve, o que fizeram de ruim para você. Eu sei que realmente tem coisas, tem situações que a gente passa, assim como a gente falou lá naquele programa do espelho, que realmente quebra, danifica o nosso espelho, a nossa vida, machuca a nossa alma de uma maneira que é difícil mesmo da gente perdoar ou da gente se sentir perdoado por Deus. Mas olha o que a palavra de Deus diz, que Ele lança nossos pecados lá na profundeza do mar e Ele não se lembra mais. Então toma posse disso, pega esses versículos, estude, pega outros versículos da palavra de Deus e entre com Jesus nesta jornada de pedir ajuda a Ele. Fala mesmo para Ele: Deus, eu não estou conseguindo, isso aqui para mim é imperdoável. E Deus, Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te mostrar a direção certa para você poder viver livre, porque não dá para viver aprisionado. Jesus morreu na cruz do Calvário, foi para nos dar vida e vida abundante, e foi para nos livrar, para nos libertar, porque a pessoa que não perdoa, a pessoa que é rancorosa, que vive a falta de perdão na vida dela, é uma pessoa que vive aprisionada. E Deus não quer isso para nós, e Jesus, Ele é esse caminho para te ajudar. Então, não seja tola. Peça ajuda de Jesus, peça ajuda de Deus nesse caminho para que você consiga ser curada e que os seus relacionamentos sejam curados, para que você seja uma mulher curada e libere cura, libere perdão em cada área da sua vida que você precisar. Deus abençoe vocês, meninas, e até o próximo encontro.